Meus amigos, minhas amigas que nos acompanham no nosso programa Diálogo Espírita, hoje nós vamos ter os seguintes quadros. No tema livre nós vamos falar sobre ecumenismo e o diálogo interreligioso. Depois nós temos o Espiritismo Responde e finalmente fechando você, ou melhor, o Espiritismo e você. Meus amigos, tema livre de hoje, tratando sobre o tema ecumenismo e diálogo interreligioso. Comigo aqui, nossos companheiros Jaime Nunes, Gilberto Tomasi, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Graças a Deus. Meus amigos, é uma suposição errônea achar que os espíritas não se importem, sejam indiferentes ao que ocorre no movimento dos outros segmentos religiosos. Naturalmente que o Espiritismo não concorre com ninguém, com nenhuma religião, nem com o catolicismo, nem com a Umbanda, nem com os evangélicos, com budistas, com quem quer que seja. E também não se arvora como proprietário, não é o possuidor da verdade absoluta. O que o Espiritismo faz é tentar se unir pela prática do bem. Na luta, aquela que Kardec enfatizava como sendo o principal objetivo da doutrina espírita, que é o combate ao materialismo. Não só o materialismo ostensivo, mas aquele que é claro que as pessoas não acreditam em Deus, não acreditam na sobrevivência da alma, mas principalmente o materialismo disfarçado. Aquele que a pessoa diz que acredita em Deus, acredita na alma, mas não se importa absolutamente com ela, ou com isso, com esses assuntos. Vão deixando para depois. Jesus tinha afirmado que nem só de pão vive o homem. E as pessoas costumam levar isso muito a sério, realmente. Elas não vivem só de pão. Elas querem refeições caríssimas, champanhe e vinho de milhares de reais a garrafa, carrões, casas de luxo, iates, roupas de grife, eletrônicos de última geração, muita beleza, fama e poder, muito poder. E é isso que a doutrina espírita, que nós espíritas, tentamos combater. Então o Espiritismo se une aos esforços das demais religiões para promover o bem social. Nós temos algumas questões aqui do Livro dos Espíritos para fazer ligeiros comentários. Eu gostaria que o Jaime e o Gilberto, por gentileza, comentassem, por exemplo, a questão 838 do Livro dos Espíritos. Muito bem, prezados amigos, Wilson, Jaime. Na questão 838 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa, ou seja, aquelas que vêm para enganar o seu semelhante? E os espíritos respondem: toda crença é respeitável, quando sincera e quando sente a prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. E existem aquelas crenças que realmente são condenáveis. São aquelas crenças que vendem uma falsa imagem aos seus discípulos. Aquelas crenças que prometem coisas que realmente nós espíritas sabemos que não existem. Haja vista que hoje a imagem mais vendida no mundo todo, em alguns templos religiosos, é a imagem de Jesus. Então se vende uma falsa imagem, se cobra por isso, e realmente isso vai ter um retorno de grande resgate, não é isso, Jaime? A 839, eu gostaria que você já emendasse a questão 839 em cima desse comentário do Gilberto ali. Você tem a 839 aí, Jaime? Com relação a 839, nós temos que observar que essa questão envolve a questão até do respeito, né?
que deve existir entre nós e sempre avaliar o que ela traz para nós como ensinamento. Qual é o seu objetivo, a sua direção principal. Deixa eu ler a 839 para você comentar então, Jaime. Então, a questão 839, Kardec pergunta aos espíritos: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença quem não pensa como ele? E os espíritos respondem: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, só para colocar para o Jaime, né? Isso significa dizer que os espíritas, acima de tudo, respeitam quaisquer religiões. A confiança sincera, mesmo que às vezes errônea, que a gente não concorde com aquilo que a pessoa pensa, é respeitável, né? Agora, disso não quer dizer que nós também temos que seguir por esse tipo de caminho, né? Nós não somos obrigados a seguir essa direção, porque nós temos a liberdade do pensamento. Você pode ter suas ideias, suas opiniões, mas tem que ver em que caminho você segue. Isso é que é o item principal sempre em qualquer situação que alguém leve o seu conhecimento, a sua informação, mas ele tem que ter o lado bom, que encaminhe sempre aqueles seus irmãos à caridade, à fraternidade, ao amor, ao entendimento. E jamais em outra direção que possa ser prejudicial. Perfeito. Gilberto, mais uma questão aqui que a gente gostaria de abordar é a 841. O enunciado dela na pergunta diz o seguinte: para respeitar a liberdade de consciência, que é a que nós estamos falando aqui, né, de pensamento, que o Jaime colocou, deve-se deixar de se propagar doutrinas perniciosas, ou pode-se, sem atentar contra essa liberdade, procurar trazer o caminho da verdade os que transviaram, obedecendo a falsos princípios. E me chama a atenção o comecinho da resposta, que diz o seguinte: certamente que podeis até deveis procurar alertar as pessoas que estão em erro, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-se da brandura e da persuasão e não da força. Eu acho, Gilberto, que isso é um ponto fundamental, né? Porque às vezes nós ficamos nos digladiando as religiões, uma falando mal da outra, e de uma maneira agressiva, ofensiva, de uma maneira que fere, que ofende a pessoa, que não respeita a sua liberdade, né? Com toda certeza, Wilson, e eu até faço um comentário aqui, sem citar a fonte, que não menos importa. Um dia desses, assistindo um programa de outra tendência religiosa, num desses canais pagos, a pessoa que lá estava, ela respondendo a uma pergunta de um ouvinte, ela dizia o seguinte: que Deus ama todos os espíritas, até porque são nossos irmãos, dizia ele. Porém, Deus detesta o espiritismo, porque prega uma tendência, prega uma filosofia que vai em desencontro com a filosofia deles. Não é dessa forma. Nós até aceitamos, desde que nos prove que eles estão errados, certos, e nós estamos errados. Então falta brandura, falta persuasão, falta aquele tato para mostrar a quem está seguindo certa filosofia religiosa de que ela está certa. Pela agressão, pela ofensa, não é dessa forma que a gente consegue impor o nosso pensamento. Jaime, a 842 aqui, eu queria também que você comentasse alguma coisa, diz o seguinte: por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, e o Espiritismo, acabamos de dizer no início que o Espiritismo não se arvora esse direito de ser o dono absoluto da verdade, mas aquelas que o fazem, a que tem o direito de se apresentar como tal? E a resposta: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. É pela prática do amor, etc, etc. Aqui nós temos que destacar que o Espiritismo ele não impõe, ele ensina, ele te mostra os caminhos, não obriga ninguém a seguir aquilo que é a nossa ideia, o nosso objetivo principal. Agora, toda crença, toda religião tem que caminhar nessa direção. Ela tem o objetivo principal, que é aquele ensinamento deixado por Jesus, né? Que é o amor. E se ela fugir disso, onde ela não se estende à fraternidade, à solidariedade, ao entendimento, ela não está no caminho correto. E existe hoje uma palavra chamada alteridade, né, que é o respeito às diferenças. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças e entender, porque nós somos espíritos que estamos em estágios diferentes. O que para mim é normal, para o outro pode ser
entendido de outra forma. Então, isso é que o Espiritismo busca fazer, é entender, compreender esses irmãos. E o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, dizia que as religiões são ramos da mesma árvore, que é Deus. Talvez com entendimentos diferentes, mas que devem ser respeitados, e ninguém é o dono da verdade, porque a verdade é filha do tempo. A verdade de hoje pode ser diferente amanhã. E o que fica aqui, né, Gilberto Jaime, é que pelos frutos se conhece a árvore, né? Então, o que está dizendo o resumo dessa questão aí é isso aí, né? Quanto mais homens de bem cada religião fizer, melhor ela deve ser. Verdade? Agora, a gente está fazendo todo esse preâmbulo porque eu gostaria de fazer 2 destaques especiais no programa de hoje. Um é em relação à eleição do Papa Francisco. Tá? Entendo, nós, como espíritas, que todos nós devemos torcer pelo sucesso do Papa. Nós devemos torcer pelo triunfo do bem, seja vindo por quem quer que seja. Não importa se seja obra de evangélicos, de cristãos, de não cristãos, não importa. E devemos, mesmo como espíritas, orar pelo Papa, para que ele tenha faça um bom trabalho. Ele mesmo teve a humildade de dizer que ele pedir orações no dia que ele foi eleito. Isso significa dizer que ele mesmo não acredita no dogma da infalibilidade papal, ou seja, de que o Papa não erra nunca. Se ele pensasse assim, ele não tinha pedido ajuda, não tinha pedido orações, né? Então, eu acho que é importante, é necessário, é um rebanho de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo, que depende de uma orientação segura, de bons exemplos, de exemplos da prática realmente das virtudes cristãs, né? E que nós devemos ficar alheios a todo esse processo. Sem dúvida que o Papa é um missionário. A eleição dele, não sei se vocês concordam comigo, mas não foi por acaso, né? Teve uma escolha prévia. É claro que nós não aceitamos, não entendemos que seja por inspiração do Espírito Santo, porque os espíritas não aceitam a figura, o dogma da Santíssima Trindade. Mas que houve inspiração de espíritos superiores que lá estavam na reunião dos cardeais, isso é fora de dúvida. Né? Tanto é que houve essa inspiração, o Wilson Jaime, porque o Papa Francisco era um azarão, usando esse termo meio pejorativo, né? Ele não estava entre os preferidos, né? Que geralmente são cardeais mais conservadores e da Europa. E uma questão que chama atenção no Papa é a humildade. É a humildade. Ele se coloca num patamar de pedir ajuda. Isso é muito importante. Exatamente. Ele não coloca, como você bem frisou, que a religião católica está em primeiro plano e as outras em segundo. Então, nesse sentido, realmente, convenhamos, concordo com você que talvez seja um espírito missionário que veio para acalmar a coisa em torno da religião católica com as outras religiões. Até porque Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, ele estaria entre eles. Então, se não Jesus pessoalmente, mas os bons espíritos devem ter inspirado esses cardeais para escolher, senão o melhor, mas um dos melhores, dos mais aptos. Pelo próprio nome que ele escolheu, Francisco, que foi até acatando uma sugestão de um cardeal brasileiro, que eu não lembro o nome agora qual foi. Né? Então, isso já demonstra uma grande humildade, né? Essa reunião teve o auxílio da espiritualidade, porque eles torcem para o bem. E com certeza que através da oração, esses irmãos foram intuídos na direção que apontou para aquele espírito que talvez tenha esse compromisso já previsto e que, sendo uma pessoa do bem, alguém que se preocupa com seu irmão e também... Outro detalhe importante é que nós temos que orar muito por ele, porque é uma responsabilidade, um compromisso grande que ele tem perante os seus fiéis e também perante a humanidade, porque Sim. Todas as suas atitudes refletem de alguma forma nos fatos que ocorrem no mundo. Né? Exatamente. Eu queria fazer ainda um segundo destaque, que é o seguinte, em cima do que a gente está falando aí de diálogo interreligioso. No 5º Congresso Paraibano, Congresso Espírita Paraibano, realizado em João Pessoa, agora no início de janeiro, nós tivemos a participação do arcebispo da Paraíba, Dom Aldo de Silo Pagotto,
e do pastor Estevão Fernandes de Oliveira, da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Eles não estiveram apenas compondo a mesa, eles tiveram participação ativa com palestras dentro de uma instituição espírita, dentro da sede da Federação Espírita Paraíba, e foram aplaudidos de pé. Isso mostra não só a humildade e a boa vontade deles em aceitarem o convite, como a participação deles foi positiva, porque senão eles não colheriam apenas o silêncio e a indiferença. Então eu gostaria que vocês também comentassem em cima disso aí, essa necessidade de nós espíritos nos abrirmos para essa alteridade que você colocou, Jânio. É importante essa união porque todos nós trabalhamos na direção do bem e devemos nos unir porque é o objetivo principal, é nos tornar pessoas melhores e que as nossas atitudes sejam sempre coerentes com os nossos aprendizados. Gilberto, algum comentário final? Não, lógico, sim, até porque em momento algum os espíritos e a doutrina espírita e nós espíritas nos colocamos à frente de quem quer que seja. Nós apenas falamos que existe um outro caminho. Respeitamos a todos, mas temos a nossa visão um pouco diferente, talvez. Isso é união cristã. Né? Meus irmãos, nosso tema livre fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. Voltamos agora com o quadro O Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos envie e-mail para o nosso endereço adepr@adepr.org.br. E no quadro de hoje, nós temos as duas perguntinhas de sempre, né, de costume. A primeira pergunta é a seguinte: a fé salva? E a resposta é a seguinte: a fé, ela é muito importante para nos ligarmos a Deus e às coisas divinas. Mas só a fé não salva. Tanto que nós olhando no Evangelho, nós vamos ver muitas passagens que falam sobre a fé. Tiago, por exemplo, em sua epístola fala: a fé sem obra é morta. Já Paulo, ele diz em sua epístola aos Coríntios o seguinte: que mesmo ele tivesse toda a fé a ponto de transportar os montes, sem o amor nada seria. E Kardec nos diz o seguinte, fora da caridade não há salvação. Bom, diante disso, meus amigos, essa caridade que Kardec fala, é essa obra, esse amor que os apóstolos vêm nos dizendo, que vêm trabalhando isso em nós. A fé, ela sozinha, não faz nada. Ou seja, a gente tem que praticar a caridade. Essa caridade, às vezes, mesmo que material, seja ela, a gente pode até pensar
que uma esmola seja uma caridade, que de fato é. Certo? Muitas vezes, só que despretensiosa, ou seja, que não seja aquela esmola que humilha a quem está recebendo, né? E nem que engrandece aquele que está doando, mas uma caridade sem pretensão alguma. É claro que não só a caridade material, que ela é muito importante para aquele que recebe, sem dúvida, mas também a caridade moral, em ouvir as pessoas, em dar conselhos, né? Em ajudar, trabalhar isso nas pessoas. Promovendo a ação social dentro do bairro, na comunidade, de formas, digamos, tem aí milhares de maneiras da gente trabalhar essa caridade. Então, o que podemos dizer? Que a fé, ela sozinha, ela não salva ninguém. O que nos salva, o que nos liga a Deus, é as nossas atitudes perante os nossos irmãos e nossos próximos. Bom, na segunda pergunta de hoje, é o seguinte. Uma irmã nos enviou a pergunta dizendo assim: gosto muito de ouvir palestra e ler livros espíritas, mas meu marido pertence a outra religião e quer me proibir de fazer essas coisas. O que eu devo fazer? Bom, na verdade, minha irmã, o nosso lar deve ser um local de harmonia, de tranquilidade, né? E para evitar os confrontos familiares, né, acabando com essa harmonia, nós temos que trabalhar o quê? O diálogo, né? O diálogo, aquele diálogo franco. Você vai ter que chegar para o seu marido, seu esposo e falar assim como você fala com ele normalmente, né? Vem cá, meu amor, meu querido, chama ele pelo nome, mas seja um diálogo franco, olhar nos olhos deles e falar com o coração, abrir o coração e expor para ele as suas necessidades. Que você, tanto como ele, tem o direito de escolher a sua religião, o seu credo. E para isso, minha irmã, você sempre trabalhando com amor, com carinho, com afeto, você vai conseguir o resultado. De outra forma, sem diálogo, não haverá e não conseguirá, talvez, chegar a um acordo. Certo, meus irmãos? Bom, por hoje é só. O nosso quadro encerra por aqui e voltamos na próxima semana com o Espiritismo Responde. Obrigado, até mais. Não vá embora que tem mais diálogo espírita para vocês. Obrigado, até mais. Caríssimos irmãos, nosso quadro O Espiritismo e Você, há 3 programas atrás, eu fiz uma afirmação aqui de que, no Presença Literária, de que ninguém pode se considerar espírita, isso eu deixei bem claro que, na minha opinião, pode se considerar espírita se não tiver lido ao menos uma vez na vida o Livro dos Espíritos, que no dia 18 de abril completou 156 anos de publicação. E essa afirmação minha, de certa forma, pode ser questionada. Por exemplo, um deficiente visual, ou uma pessoa analfabeta, como é que ficaria? Bom, nós poderíamos argumentar, existe o Livro dos Espíritos em braille, ou alguém pode ler para essas pessoas o Livro dos Espíritos, mas não é tanto por aí. Allan Kardec, inicialmente, quando ele fazia suas reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele chegou a afirmar que ele recebia lá pessoas de todas as classes sociais, ricos, pobres, operários, de todas as profissões, professores, operários, militares, imperadores, pessoas mais simples e tal. E ele dizia o seguinte: para ser espírita, não há necessidade, obrigatoriedade de se abandonar a religião que a pessoa já está seguindo. Ele achava, na época, com que hoje nós, de certa forma, discordamos, né, de que a pessoa podia ser católico, enfim, ter a sua religião e ser espírita ao mesmo tempo. Porque ele não entendia o espiritismo como uma religião. Ele não estava fundando uma nova religião. Ele estava sistematizando uma filosofia espiritualista, o que é bastante diferente. Mais tarde, o Kardec colocou o seguinte, que há 3 tipos, dentro das obras da codificação a gente encontra isso,
3 tipos de espíritas. Os espíritas indiferentes, são aqueles que não dão a mínima para a espiritualidade. Vão seguindo a sua vida, sem saber o que estão fazendo aqui, de onde que vieram, para onde é que vão, não importa, o que importa é só a matéria, etc. Eles até ouvem falar, talvez até acreditem um pouquinho em Deus, na mediunidade, na reencarnação, mas não, na verdade isso não se incorpora à sua prática diária. O segundo tipo é dos acomodados. É aqueles que admiram a moral espírita, acham bonito, dizem assim. Só que as pessoas que dizem o seguinte: você é espírita, que maravilha, acho tão legal, espírita é tão caridoso, né? Mas não serve para ele. Ele não quer mudar seus hábitos. Ele acha que ser espírita exige muito sacrifício. Então ele deixa para lá, vai levando a sua vidinha, né? E existe, segundo Kardec, os espíritas verdadeiros, que são aqueles que conhecem os princípios e os praticam. Finalmente, existe mais tarde, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec diz uma frase lapidar, em que ele coloca o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reformulação moral e pelos esforços que faz no combate às suas más tendências. Isso nos mostra que o espírita não é perfeito, o espírita não é um ser especial e que ninguém precisa ficar esperando se tornar praticamente santo para se dizer que é espírita. Muitas vezes dizem: mas eu não sou espírita, não consigo fazer aquelas coisas boas que mandam no Evangelho, seguir todos os preceitos de Cristo, aquela coisa toda. Na verdade, espírita é aquele que luta para ser melhor, que procura ser hoje melhor do que foi ontem e tentar ser amanhã melhor do que está sendo hoje. Então, o que a gente coloca aqui, tem gente que pode de repente dizer o seguinte: olha, eu só considero espírita aquele que leu as 5 obras básicas de Kardec. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Eu fiz a afirmação de que apenas o Livro dos Espíritos. Mas isso, portanto, não é uma afirmação literal. É uma força de expressão, né? É uma forma de explicar que o espírita dedicado, estudioso, ele tem a obrigação de conhecer o Livro dos Espíritos. Então não é nada de diferente, nada de especial. Não é que, da mesma maneira como alguém pode ler o Livro dos Espíritos inteiro e não aceitá-lo, pode acontecer que outros, sem ler o Livro dos Espíritos, na sua intimidade, ele já traga as sementes, os germes deste conhecimento, às vezes até de vidas passadas, e ele é um autêntico espírita. Repito, é uma forma de expressão dizer que o Livro dos Espíritos deve ser lido no todo. Deve sim, mais de uma vez. Aliás, se não me engano, foi o Divaldo Pereira Franco que diz que no começo do seu trabalho doutrinário, o seu mentor, a sua mentora, recomendou isso. Uma vez, ele disse: bom, eu já acabei de fazer a leitura do Livro dos Espíritos, o que eu devo fazer agora? Agora você leia de novo. Aí terminou e disse: e agora? Agora você pega e estuda de novo, do começo até o fim, o Livro dos Espíritos. Tá bom, meus irmãos? Então nós ficamos aqui com o Espiritismo em você. Até a próxima. Muito obrigado.